Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui, onde a gente vai continuar o nosso estudo aí da química mais básica, envolvendo modelos atômicos, beleza? Então aqui o nosso tema hoje é partículas subatômicas. Se você não viu ainda os vídeos sobre modelos atômicos, são dois vídeos, parte 1 e parte 2, onde eu falo dos 4 modelos essenciais, aí, 4 primeiros modelos, né, sobre estrutura atômica, que se você conhecer eles já dá para entender bastante coisa, embora existam, né, mais coisas que a gente sabe além do que foi falado naqueles vídeos, além do que cientistas descobriram. Tá? Mas já é suficiente para a gente entender uma boa parte da química. E aqui, partículas subatômicas vai ajudar também a gente aí a se familiarizar com os conteúdos de química que a gente vai ver ao longo de todo o ensino médio, né? Vamos lá então. Partículas subatômicas, quais são ou quais as que importam para a gente nesse momento aqui no ensino médio, assistindo a esse vídeo sobre modelos atômicos, sobre estrutura atômica. Vamos lá. Primeiro, relembrando qual que é a ideia do átomo que a gente tem, então, meio que partindo do átomo de Bohr, né? O quarto átomo, quarto modelo atômico que a gente viu. Então a gente tem duas regiões no átomo. Um núcleo, onde eu tenho prótons, né? E aí já coloco aqui a outra palavrinha, nêutrons. Tá? Nêutrons foram descobertos só em 1932. O modelo de Rutherford é de 1911, o modelo de Bohr é de 1913. Depois disso vieram outros modelos ali, outras contribuições, principalmente na eletrosfera, tá? E lá na frente, em 1932, a existência dos nêutrons, que já era suposta, foi comprovada por James Chadwick, né? E aí, então, esse nêutron está junto com o próton lá no núcleo. Então, tem uma região que tem nêutrons e prótons, que é um núcleo bem pequeno e denso. E aqui a gente tem a eletrosfera com os elétrons, né? Dividida aqui em níveis de energia, tá? E, novamente, eu vejo aqui que eu esqueci de apagar o acento do E, né? Que coisa legal. Então, a eletrosfera, os elétrons negativos estão aqui em níveis quantizados de energia, né? Dividida em níveis de energia quantizada. Beleza? Um resuminho, então, disso que estava ali. Duas regiões, núcleo e eletrosfera. Prótons, que tem carga positiva. Nêutrons, que são neutros, não tem carga, carga nula. E a eletrosfera tem os elétrons, carga negativa. Só que além de positivo e negativo, a gente tem outras possibilidades de comparação dessas partículas subatômicas, que são essas três, principalmente, que nos interessam, tá? Então, nesse quadro comparativo aqui, ó, qual é a partícula, a carga, a massa e a representação, e notem que eu tenho apenas 3 partículas aqui. Aí você pode, de repente, já ser um entusiasta aí da química, da física, e já saber que existem outras partículas além dessas. Sim, existem, mas, em geral, elas não interessam muito pra gente aqui no estudo da química no nível médio, né? Isso, inclusive, fica mais para a parte física, né? Dessas partículas ainda menores que o próton, que o nêutron, né? Então, o nosso foco aqui será nessas 3 partículas subatômicas, ok? Em relação à carga, né? O próton, que estava na tela anterior já, o próton tem carga relativa mais 1, que não é exatamente uma carga de valor 1, é um valor arbitrário, né? Mais 1, né? O nêutron 0 e o elétron menos 1, tá? Então, não é aquela carga lá, ou quantidade de carga que a gente tem na física, por exemplo. É um valor mais arbitrário aqui. Mais 1, menos 1. Mais 1 para o próton, menos 1 para o elétron. Tá? E o nêutron, neutro. Em relação à massa, a gente fala que o próton tem massa 1U, o nêutron tem massa 1U e o elétron tem 1 sobre 1840U. Mas o que é U? U indica unidade de massa atômica. Se você pegar textos mais antigos ou exercícios mais antigos, esse U era escrito como UMA, U-M-A, né? U.M.A. Seria uma sigla, né, de unidade de massa atômica. Mas já não é recomendado e mais questões e textos mais recentes trazem sempre apenas a letra U. Essa unidade de massa atômica foi uma unidade escolhida para representar a massa de átomos, né? Cada tipo de coisa vai ter aí uma unidade, cada grandeza, né? Vai ter a sua forma de ser medida, né?
Então, comprimento, a gente pode ter a medida do metro, né? Unidade de medida metro. Pode ter polegada, pode ter pés, né? Volume, a gente pode medir em litro, em centímetro cúbico, metro cúbico. Então, a gente tem diferentes formas de medir uma grandeza, né? E como é que a gente mede os átomos? A massa dos átomos, né? Será que usar quilograma para a massa de átomo é interessante? Não, não é. Então, os químicos criaram aí uma unidade de medida própria e chamaram ela de unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica variou ao longo do tempo. Hoje, ela é baseada aí no átomo de carbono 12, o átomo de carbono que tem a massa 12, tá? Então, unidade de massa atômica é o que a gente vai encontrar lá na tabela periódica, aquele valor que a gente pega lá de massa, né? É massa atômica que está lá. Essa unidade vai ser bastante comum, tá? Aqui o que é interessante destacar, o próton e o nêutron têm aproximadamente a mesma massa, né? O nêutron é um pouquinho mais, entre aspas, pesado do que o próton, mas a gente diz que eles têm uma unidade de massa. E o elétron, esse valor aqui é muito pequeno, muito pequeno. Então a gente diz que o elétron tem massa desprezível. Então, os meus atuais 85 quilogramas, quando eu subo na balança, são essencialmente a soma das massas dos prótons e nêutrons de todos os átomos que tem no meu corpo, tá? Então, são eles que dão a massa das coisas, a quantidade de elétrons, por mais elétrons que eu tenho no meu corpo, isso aí não vai variar nem um pouquinho o ponteiro da balança, beleza? Como que a gente costuma representar, né? Uma das formas que a gente vai ver é o próton sendo representado por uma letra P. Às vezes, né, esse P vai estar acompanhado com o número 1 aqui embaixo, que indica que tem um próton. E esse número 1 que às vezes vai estar ali à direita ou aqui à esquerda, que seria o lugar mais adequado. Mas às vezes a gente coloca desse jeito, né, o número de baixo à esquerda e o de cima à direita, por uma limitação aí dos aplicativos, dos programas, né? Que não é mais difícil você escrever os dois do mesmo lado, né? Subscrito e sobscrito do mesmo lado fica mais difícil. Então, às vezes, a gente usa aquele lado da esquerda ali, da direita, né? Para essa informação aqui em cima, tá? Então, embaixo indica quantos prótons tem, em cima indica aqui a massa, né? Tem massa 1. O nêutron, ó, indica que ele tem 0 prótons, né? Então, tem carga... ele tem 0 prótons, não tem nenhum próton. E tem 1 de massa lá em cima. E o elétron, esse E, com 0, indica que ele não tem massa, né? Porque a massa é desprezível. E aqui, não posso colocar o número 1 apenas, porque ele seria um próton, né? Então eu coloco menos 1, para dizer que é como se fosse o contrário do próton, que é o elétron. O elétron é mais comum da gente ver, ao invés dessa representação, o E com um menos aqui em cima no lugar desse 0. Então o mais comum é isso. E menos, e o próton e nêutron, muitas vezes eles são trazidos apenas como as letras, sem esses números acompanhando aqui. Mas essa é uma representação possível de você encontrar por aí. Beleza? Vamos para o próximo, então, falando de prótons. Se você viu o meu vídeo 1, lá, quando eu estava falando dos postulados de Dalton, este número atômico foi citado lá, né? O que o número atômico indica? Ele indica o número de prótons que o átomo possui. E o número atômico é a identidade do átomo. Todo átomo que tenha número atômico 1 é chamado de hidrogênio. Mesmo que esse átomo tenha massa 1, tenha massa 2 ou tenha massa 3, que foi o exemplo justamente que estava lá no vídeo do Dalton, tá? Dos modelos atômicos de Dalton e Thomson. Então, o número de prótons caracteriza o átomo, né? E aí todo átomo que tenha o mesmo número de prótons é atribuído a ele um determinado nome. Então, pode ser o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, o ouro, etc. Né? Onde que eu escrevo esse número atômico quando eu quero representar ele junto do átomo? Ele é escrito na parte inferior do símbolo do átomo à esquerda. Então, um átomo X genérico aqui, eu vou escrever o número atômico desse átomo aqui no pezinho à esquerda. Então, toda vez que eu enxergar, contexto da química, uma letra maiúscula, acompanhada ou não de uma letra minúscula na sequência, né? E uma informaçãozinha, um númerozinho, colocado aqui no pezinho à esquerda, essa informação indica um número atômico do átomo que está representado por aquela letra ou aquele conjunto de letras que tiver ali, tá?
Vamos a um exemplo, então, para ficar mais fácil, né? C indica carbono, é o símbolo do átomo carbono. O número 6 aqui no pezinho indica que o número atômico do carbono é 6. Indica que ele tem 6 prótons. Todo átomo que tenha 6 prótons é chamado de carbono. A mesma coisa aqui para o Fe, que é o símbolo do ferro. Número que está aqui embaixo, 26, significa que o número atômico do ferro é 26, significa que o átomo de ferro tem 26 prótons. A mesma coisa aqui, ó, esse 55 é o número atômico do CS, que é o césio. Note aqui, ó, uma letra maiúscula apenas, um símbolo de um átomo. Letra maiúscula com letra minúscula do ladinho é um símbolo também. Então, sempre a primeira letra do símbolo do átomo tem que ser maiúscula e a segunda, se existir, será minúscula, tá? Aqui o U é urânio, 92 é o número atômico do urânio, tá? Então, o número atômico representa o número de prótons. Quantos prótons tem o urânio? 92, tá? Qualquer vez, então, que te perguntarem, né? Olha para esse símbolo aqui desse elemento e me diz quantos prótons ele tem. Você vai olhar e ver se tem esse númerozinho aqui no pé. Se tiver, é esse número aí, beleza? Então, isso era um número atômico. Além do número atômico, também a gente tem o número de massa, que eu já mostrei lá no quadro, a comparativo da massa do próton, do nêutron e do elétron, né? A massa do elétron, desprezível, a gente não vai contar, mas a massa do próton e do nêutron, a gente computa, a gente conta, né? E é o que traz aqui exatamente esse número de massa. O que é o número de massa? É a soma de prótons e nêutrons que um átomo possui. Onde que a gente escreve? Do lado correto de escrever ele é aqui, ó, né? Tem um símbolo do átomo, eu vou escrever ele à esquerda no topo, na parte de cima. Mas, nos próprios vídeos que eu estou trazendo aqui, em alguns casos ele apareceu desse lado direito. Isso acontece por limitação do software, né? Que não dá para você escrever subscrito ou sobrescrito aqui de forma simples. Você tem que inserir uma fórmula, então é um pouquinho mais complexo. Às vezes, por praticidade, a gente deixa, então, esse número de massa aqui na direita. Mas não é adequado que ele fique aí, porque aqui a direita é reservada para outra coisa que daqui a pouco a gente vai falar, tá? Então, de forma genérica, tá aqui, ó, o X, o símbolo do elemento, o númerozinho que está ali em cima, à esquerda, é o número de massa. Vamos para os exemplos, então, daqui a pouco, né? Depois dessa parte aqui, que eu já tinha esquecido. Matematicamente, a gente tem esse A, né? Eu posso pegar essa frase aqui, ó, indica a soma dos prótons e nêutrons que o átomo possui, transformando isso numa expressão matemática, né? O A é igual ao Z mais o N. Z é o número atômico, N é o número de nêutrons. Então, prótons mais nêutrons é massa, né? Agora sim para os exemplos, né? Ó, pegando o mesmo carbono, ferro, césio e urânio que estavam na tela anterior. A massa do carbono, um dos carbonos, pode ter massa 12. Tá? Existem carbonos de massa 12, 13 e 14. Estou aqui representando o 12. Ferro, 56. Esse número acima aqui é o número de massa do ferro. Césio, 137. Urânio, 235. Então, esses números, quando estão em cima, indicam o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons que o átomo possui. Beleza? Então, era isso nesse. Agora vamos falar do número de nêutrons, tá? O número de nêutrons é óbvio, ele indica a quantidade de nêutrons que tem o átomo, né? E aí tem um detalhe, na simbologia que a gente usa para representar os átomos ali, não existe um lugar para a gente inserir o número de nêutron. Ele não aparece diretamente. Mas eu posso calcular essa informação, tá? Então, esse número de nêutrons indica a quantidade de nêutrons. Ele não está escrito lá. E como é que eu vou descobrir qual é, então? Usando matemática. Aquela relaçãozinha, aquela expressão matemática que estava na tela anterior, número de massa é igual a prótons mais nêutrons, número atômico mais número de nêutrons, eu posso rearranjar aqui, ó. O que eu fiz? Eu só joguei o N para um lado, o Z para o outro, ajustei aí a parte dos sinais, né? E tenho aqui que o número de nêutrons é a massa menos o número atômico, tá? E se você observar aqui no exemplo, qual desses valores indica o número de massa? O número de cima, né? O número de massa é o número que está em cima. Então, para o carbono 12, para o ferro 56, para o césio 137, para o urânio 235. Qual desses números indica um número atômico, o Z? O número de baixo, 6, 26, 55, 92.
Então, como é que eu acho o número de nêutrons? A menos E, ou seja, o de cima menos o de baixo. Quando eu tenho esta representação completinha aqui, ó, número atômico embaixo, número de massa em cima, o número de nêutrons fica fácil de eu achar. Basta eu subtrair o de cima pelo de baixo, o maior do menor, tá? Então, para o carbono, 12 menos 6, 6. Esse carbono tem 6 nêutrons. Para o ferro, 56 menos 26. Essa conta dá 30. Então, ferro, 30 nêutrons, esse ferro 56. Se você já entendeu, você vai deixar aqui nos comentários desse vídeo quantos nêutrons tem o Césio-137, quantos nêutrons tem o urânio 235. Comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu vou lá, vou curtir e vou te dar os parabéns se você acertar e vou puxar a sua orelhinha se você errar, beleza? Então, o número de nêutrons, essa informação, obviamente indica quantos nêutrons tem o átomo e eu consigo ele calculando dessa forma aqui, pegando o de cima menos o de baixo, né? O número de massa menos o número atômico. Fechou? Agora, a gente já falou da partícula próton, já falou da partícula nêutron, já falou quando a gente soma os dois, que dá o número de massa. Falta quem? Falta os elétrons, né? Então vamos lá, número de elétrons. Aqui, como eu falei, ó, né? A representação do elétron E com um menos em cima é a representação mais comum que a gente vai usar de elétrons, tá? Indica, obviamente, né, a quantidade de elétrons que o átomo possui. E aí tem uma informação importante. Nos átomos neutros, né? Eu vou dar um pause aqui, você não vai nem perceber, ó. Falei que você não ia perceber, ó. Já voltei, você nem percebeu. Agora vamos lá. Coloca aqui nos comentários o que mudou entre antes de eu pausar e agora. Quero ver, hein? Quero saber se você está prestando atenção aqui. Coloca nos comentários se você viu o que eu fiz aqui enquanto essa pausa mágica aconteceu. Bora lá então. O número de elétrons indica, né, quantos elétrons o átomo possui. E aí é importante uma informação. Se o átomo é neutro ou não. Então, nos átomos neutros, que seria a condição original, ou o que a gente chama de estado fundamental. Então, átomo neutro está no estado fundamental. Esse estado fundamental é essa condição aqui, ó, onde o número de elétrons é igual ao número atômico, o número de elétrons é igual ao número de próton. Isso dá a neutralidade do átomo. Porque se o átomo tem uma carga negativa, ele teria que ter uma carga positiva para zerar. Se o átomo lá tem um número atômico, né, que caracteriza o elemento, sei lá, 30, nem sei qual que é o 30. Então, o número atômico 30. Quantos elétrons ele tem que ter para estar zerado, para estar neutro? Ele tem que ter 30. Tá? Então, quando o número de elétrons é igual ao número de prótons, a gente diz que o átomo está neutro ou no estado fundamental. Vamos a um exemplo aqui, ó. O ferro, número atômico 26. Esse 26 aqui embaixo indica que é número atômico 26. Então, isso indica que ele tem 26 prótons. Se eu te falo que o átomo de ferro, que esse átomo está neutro, que ele está no estado fundamental, você já vai colocar isso aqui para funcionar. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, 26 prótons, 26 elétrons. Agora, e se eu não te falar que ele está neutro? Como você vai saber? Se eu simplesmente escrevesse aqui, ó, Fe com 26 aqui, te perguntar quantos elétrons tem nesse átomo que está representado aí. Como é que você ia saber se é 26 ou não? Aí você ia olhar para esta região aqui, ó, no topo à direita do símbolo. Esse é o lugar que a gente coloca cargas que o átomo pode ter. Os átomos podem ter cargas positivas e negativas, que decorrem de uma falta de balanço dessas cargas. Essa igualdade, quando ela deixa de existir, gera uma carga, e essa carga é escrita aqui nessa parte de cima. Então, se não está escrito nada, ou se tem o número 0 ali em cima, indica que o átomo está neutro, que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, tá? Mas e se for diferente? E se for diferente, está na próxima tela. Nessas condições onde a quantidade de cargas não é igual, a gente tem os íons, tá? Então, o que são íons? Íons são espécies que possuem carga elétrica, tá? E por que eles têm essa carga elétrica? Por que tem essa diferença do número de prótons e elétrons? Porque os átomos podem ganhar ou perder elétrons. Os elétrons podem mudar de um átomo para o outro.
Os prótons não, os prótons ficam bonitinhos ali no núcleo do átomo. Já o elétron, ele tem uma mobilidade maior. Então o átomo pode ganhar ou perder elétrons, e a maioria dos átomos quer isso, quer ganhar ou perder elétrons, e a gente vai falar disso em outros vídeos lá, quando a gente falar de ligação química, beleza? Então, nesses íons, como que funciona, né? Primeiro, existem íons que querem perder, que surgem, né, porque os átomos querem perder elétrons. Esses átomos que perdem elétrons, a gente chama eles de cátion, que é o íon positivo. Positivo porque ele perdeu elétron. Mas como assim? Por que ele fica positivo se ele perdeu? Não era para ele ficar com menos? O que ele está perdendo? Elétron. Elétron é negativo. Então, ó, vamos supor aqui, eu vou usar minhas mãos. Se eu tenho, vamos colocar só dois. Um átomo que tenha 2 prótons e 2 elétrons, tá? Se por um acaso esse átomo perdesse elétron, que é essa mão aqui, ó, tá? Se ele perder um elétron, ó, perdeu. Ficou com 1. Aqui a conta dava quanto? Mais 2 menos 2, 0. Agora, mais 2 menos 1, mais 1. Sobrou carga positiva. Então, quando perde elétron, sobra carga positiva no núcleo e por isso o íon fica positivo. Então, o número de elétrons é menor que o número de próton porque ele perdeu elétron, portanto, a carga positiva vai sobressair. Beleza? Exemplo do ferro 3+. Observa a carga aqui agora, ó, 3+. Você pode tanto ver mais 3 como 3+. O mais correto é dessa forma aqui. O número depois a carga, tá? Nesse caso aqui, ó, quantos prótons ele tem? Se o número atômico é 26, ele continua tendo 26 prótons. Isso não vai mudar. Porém, se ele tem 26 prótons e agora está sobrando 3 cargas positivas, quantos elétrons ele tem que ter? Que número será de elétrons, que número de carga negativa, que valor negativo eu tenho que somar aqui com 26 para sobrar 3 positivo? 23, né? Então, se eu tenho 23 negativos e 26 positivos, eu neutralizo aqui 23 dos positivos, só que sobra 3. Esses 3 que estão sobrando é essa carga resultante que a gente tem ali, tá? Então, toda vez que está positivo, é porque tem elétrons a menos. Quantos elétrons a menos? O número de cargas que eu tiver. Então, se eu tiver uma carga positiva, vai ser um elétron a menos. Eu vou pegar o número atômico, subtrair um valor, um número, e vou conseguir ter o valor da quantidade de elétrons. Se forem 2 cargas positivas, eu vou subtrair 2. Se forem 3 cargas positivas, eu pego o meu número de prótons, subtraio o valor da carga positiva aqui e eu vou ter o meu número de elétrons. Beleza? E se o elemento ganhar elétron? Aí a gente vai ter o ânion. Ânion é o nome que a gente dá para o átomo, ou grupo de átomos que tem elétrons sobrando, que recebeu elétrons de alguma forma e se tornou esse íon negativo que a gente chama de ânion. Então o número de elétrons é maior que o número de prótons. Vamos a um exemplo? Então aqui, ó, o S, que é o enxofre, tem número atômico 16. Quantos elétrons tem a espécie? Então, S2-. Então, quando eu olho para cá, ó, 2- indica que tem 2 cargas negativas sobrando. Então, não é um átomo neutro. Se fosse um átomo neutro, eu não teria aqui esse número 2 com essa carga negativa. Ou não estaria escrito nada nessa região, ou teria um 0. Originalmente, então, no átomo neutro, o número atômico 16 indicaria 16 prótons e 16 elétrons. Porém, quando eu tenho um ânion, que é quando a carga negativa está aqui, eu tenho que considerar esses elétrons que estão representados aqui. Ele está com elétrons a mais. Quantos elétrons a mais? O número que tiver aqui em cima. Então, ele tem 2 elétrons a mais. Originalmente teria 16, que é o mesmo valor do próton, ele tem 2 a mais. Então, 16 mais 2 vai dar 18 elétrons. Beleza? Então, é assim que a gente encontra o número de elétrons para íons. Se for íon positivo, eu pego lá o valor que tiver de carga e subtraio do valor dos prótons, que seria o valor original de elétrons também. Se for negativo, como esse caso aqui do S, que quando ele tem 2 cargas negativas, a gente não chama ele de enxofre, a gente chama ele de sulfeto, tá? Então, se eu tenho negativo, 2- indica que tem 2 cargas negativas a mais, ou seja, 2 elétrons a mais. Então, eu pego o valor original, que é 16, somo 2, deu 18. Fechou? Então,
sobre partículas subatômicas, para a gente conhecer um pouquinho mais delas e ver como que elas são representadas e como que eu consigo encontrar o valor delas olhando para simbologias que apresentam aí informações do átomo. Foi essa aulinha. Se você não entendeu alguma coisa, volta, assiste de novo, né? Se você já assistiu e entendeu, avança aí, coloca um e-mail, 2 vezes o vídeo, mas assiste e tira todas as suas dúvidas, se você quiser melhorar um pouquinho aí a sua condição dentro da química. Beleza? Mas eu já falei demais e por hoje é isso nesse vídeo. Agradeço se você assistiu. Nós temos aqui, ó, 26 minutos, 27 minutos de vídeo e se você chegou até aqui, parabéns, deixa no comentário aí na plataforma que você estiver assistindo esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.